Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir os relatos de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar. Eu juro que não sou louco. Mas depois do que aconteceu, ninguém acredita em mim. Tudo começou numa terça-feira comum. Um dia longo, cansativo, igual a qualquer outro. O escritório estava abafado, as horas se arrastavam, e eu só pensava em voltar para casa, tomar um banho e desmaiar na cama. Peguei o metrô no mesmo horário de sempre, seguindo o mesmo trajeto, como fazia todos os dias. O vagão estava mais vazio que o normal. Um senhor de terno dormia encostado na janela, a cabeça balançando levemente com o movimento do trem. Uma mulher mexia no celular, a luz da tela iluminando seu rosto cansado. Um adolescente de moletom usava fones de ouvido, o olhar perdido no nada. Eu me sentei e fechei os olhos por um momento. O cansaço me pegava de jeito. Mas então, na estação seguinte, alguém entrou. Foi aí que tudo começou a ficar errado. O homem era magro, muito magro, com um casaco grande demais para seu corpo esquelético. Seu andar era pesado, arrastado, como se cada passo exigisse esforço. Ele não olhou para ninguém. Apenas caminhou lentamente pelo vagão e sentou exatamente ao meu lado, mesmo com tantos lugares vazios. Foi quando senti o cheiro. Era um odor estranho, metálico, úmido, como sangue seco misturado com ferrugem. Forte demais, enjoativo. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que ele talvez fosse um morador de rua, alguém que não tomava banho há dias. Mas algo dentro de mim sabia que não era isso. O cheiro não era de sujeira. Era algo pior. Tentei ignorar, focar na viagem, olhar para a tela do meu celular. Mas, por puro instinto, meus olhos caíram para os pés dele. E foi aí que meu corpo congelou. Os pés daquele homem estavam virados para trás. Na hora, o cérebro tentou racionalizar. Talvez fosse uma ilusão causada pelo ângulo, talvez ele estivesse usando sapatos errados, talvez tivesse alguma deformidade. Mas conforme eu olhava, mais claro ficava, aquilo não era normal. Uma onda de pavor subiu pela minha espinha. Meus dedos se fecharam ao redor do celular, e senti minha respiração ficar irregular. Tentei disfarçar, olhando ao redor, esperando que alguém mais notasse. Mas ninguém parecia ver. O senhor continuava dormindo. A mulher ainda mexia no celular. O garoto de fones nem levantou a cabeça. Como se aquele homem não existisse para eles. O metrô seguiu viagem. As luzes do túnel piscavam pelo vidro, lançando sombras intermitentes pelo vagão. A cada nova piscada, eu tinha a sensação de que o homem se aproximava um pouco mais de mim, mesmo sem se mover. Então, ele virou a cabeça para mim. Mas o movimento não foi humano. Foi rápido demais, seco demais, como se algo tivesse puxado sua cabeça para o lado com um estalo. E agora ele me olhava diretamente. E o rosto dele? Não. Aquilo não era um rosto. A pele parecia esticada demais, como um pano velho cobrindo uma estrutura errada por baixo. Os olhos eram fundos, negros como poços sem fundo. E então ele sorriu. Mas não era um sorriso real. Era como se sua boca estivesse sendo forçada para cima, como se algo dentro dele estivesse puxando os cantos da pele para criar aquela expressão. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu precisava sair dali. Agora. Me levantei rápido. O metrô estava diminuindo a velocidade para a próxima estação, e eu já estava perto da porta. Bastava esperar abrir. Mas antes que isso acontecesse, o homem se levantou também. Ele ficou de pé atrás de mim, tão perto que senti o cheiro podre envolver meu corpo como uma neblina. Então, ele sussurrou meu nome. Eu congelei. Meu nome. Ele disse meu nome. Mas eu nunca tinha visto aquele homem antes na vida. As portas finalmente se abriram. Eu saí correndo. Subi as escadas da estação tão rápido que minhas pernas doíam. Quando cheguei à rua, o ar frio bateu no meu rosto, e eu respirei fundo, tentando recuperar o fôlego. Mas foi aí que percebi. O cheiro ainda estava ali. Aquele cheiro metálico de sangue e ferrugem. Olhei ao redor, buscando o homem. Talvez ele tivesse me seguido. Talvez. Foi então que vi meu reflexo no vidro de uma loja fechada. E atrás de mim. Ele estava ali. Perto demais.
sorrindo daquele jeito errado. Mas não era isso que me fez perder o controle. Não. Foi o meu reflexo. Por quê? Meus pés estavam voltados para trás. Minha respiração ficou presa na garganta. Era impossível. Eu estava de pé, parado na calçada. Sentia o chão sob meus pés. Sentia o ar frio da noite. Sentia meu coração batendo tão rápido que parecia querer explodir do peito. Mas o reflexo no vidro mostrava algo diferente. Meus pés estavam virados para trás. O choque foi tão grande que meu corpo entrou em curto. Eu queria me mexer, queria correr, queria gritar. Mas não conseguia. O homem atrás de mim, ou a coisa, porque já não podia chamá-lo de humano, continuava sorrindo. E agora, seus olhos fundos estavam arregalados, como se estivesse se divertindo com meu desespero. Lentamente, ele colocou uma das mãos no meu ombro. O toque foi frio. Gelado como algo morto há muito tempo. E então, uma dor terrível percorreu meu corpo. Era como se fios invisíveis estivessem sendo puxados sob minha pele, remodelando-me, distorcendo-me, quebrando-me por dentro. Meus joelhos cederam, e caí de cara no chão. As pessoas ao redor passaram sem nem olhar. Ninguém via. Ou pior, talvez vissem, mas escolhessem ignorar. A dor continuava. Algo dentro de mim estava sendo arrancado, torcido, transformado. A cada segundo que passava, eu sentia menos controle sobre meu corpo. Foi quando olhei para o vidro novamente. E vi que o reflexo ainda estava de pé. Sorrindo. Mas não era mais eu. Não. Agora, o reflexo era ele. Minha própria imagem, mas com aquela pele esticada, aqueles olhos vazios, aqueles pés errados. A coisa atrás de mim sussurrou mais uma vez. A voz era como um sussurro misturado com um som úmido, rasgado, como carne sendo torcida. Agora você é um de nós. E então tudo escureceu. Quando acordei, estava em casa. Na minha cama. Tudo parecia normal. O relógio no criado mudo mostrava 3 horas e 12 minutos da manhã. A luz do poste entrava fraca pela janela. Por um instante, pensei que tinha sido um sonho. Mas então senti o cheiro. O cheiro de sangue e ferrugem. Meus olhos se arregalaram. Lentamente, com medo, movi minha mão sobre meu peito, sentindo o próprio corpo. Meu coração batia. Minha pele estava quente. Eu ainda era eu. Mas algo estava errado. Muito errado. Com a respiração pesada, virei meu rosto para o espelho ao lado da cama. E o que vi? O reflexo não me acompanhou. Ele ainda estava dormindo. Eu me levantei, mas no espelho, meu corpo permaneceu deitado. Meu coração disparou, e eu tentei me afastar. Mas meu reflexo abriu os olhos. Eles eram negros como o vazio. E ele sorriu. Eu gritei. E então a coisa no espelho sussurrou, com a minha própria voz. Agora eu sou você. Desde então, não sei mais quem sou. Eu ainda me mexo, respiro, existo. Mas há algo errado comigo. As pessoas que conheço não agem da mesma forma quando me veem. Minha mãe, minha namorada, meus amigos, há um medo silencioso nos olhos deles. Algo mudou. E o pior. Às vezes, quando passo por um vidro ou um espelho, eu vejo. Vejo ele lá dentro. Me observando. Esperando. Sorrindo. Se você gostou desse relato e quer continuar ouvindo nossas histórias, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos para a próxima história. Era um dia comum. O sol se punha no horizonte enquanto eu caminhava para casa, sentindo o vento frio de fim de tarde bater no rosto. O trânsito estava intenso, as pessoas se apressavam para voltar aos seus lares, e tudo seguia como sempre. Mas algo estava errado. No começo, não notei. Foi só um incômodo leve, uma sensação estranha no fundo da mente. Mas então, depois de alguns minutos caminhando, percebi. Os sons estavam errados. As buzinas, os motores dos carros, as vozes das pessoas, tudo estava distante, abafado, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Parei na calçada, franzindo a testa. O mundo ao meu redor parecia desconectado. E então, vi. No outro lado da rua, parado na esquina, um homem. Ele usava roupas comuns, calça escura, jaqueta bege, mãos enfiadas nos bolsos. O rosto, porém,
Não existia. Não era um borrão, nem uma sombra, nem uma distorção. Era simplesmente nada. Como se alguém tivesse apagado seu rosto com uma borracha. Meu corpo gelou. Olhei ao redor, buscando a reação das outras pessoas. Mas ninguém parecia notar. Todos passavam por ele como se fosse invisível. Meu peito apertou. Tentei dizer a mim mesmo que era uma ilusão, um truque de luz, um erro na minha visão. Mas então, ele se moveu. Ele atravessou a rua, vindo na minha direção. Na mesma hora, comecei a andar mais rápido. Meu coração batia forte no peito. Não olhei para trás, não queria ver se ele estava me seguindo. Mas então percebi algo ainda pior. O mundo ao meu redor tinha parado. Os carros estavam imóveis. As pessoas estavam congeladas no meio do passo, como bonecos quebrados. Um homem no telefone tinha a boca aberta, mas não saía som algum. Uma mulher segurava uma sacola de compras no ar, completamente estática. O tempo tinha parado. Menos para mim. E para ele. Eu senti quando ele se aproximou. O ar ao meu redor ficou denso, pesado. Uma pressão tomou conta do meu peito, como se eu estivesse sendo puxado para baixo. E então, ele sussurrou. O som veio de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Baixo, arrastado, como se muitas vozes falassem juntas. Você percebeu. Não devia ter percebido. Me virei para correr. Mas antes que eu desse um passo, tudo voltou ao normal. Os carros se moviam outra vez, as pessoas caminhavam e falavam como se nada tivesse acontecido. O som da cidade voltou com força total, como um choque. E ele não estava mais ali. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração. O que diabos tinha sido aquilo? Decidi esquecer. Devia estar cansado, estressado. Uma alucinação, só isso. Mas quando cheguei em casa, trancando a porta atrás de mim, senti. O ar ainda estava pesado. E então, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você ainda pode fingir que não percebeu. Minha boca secou. E antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, a segunda mensagem chegou. Mas agora, nós sabemos que você vê. O celular escorregou da minha mão. O som da notificação ainda ecoava na minha cabeça. Meu corpo inteiro estava rígido, paralisado entre a vontade de fugir e a incapacidade de entender o que estava acontecendo. Quem mandou aquela mensagem? Ou, melhor dizendo, o que mandou aquela mensagem? Meu primeiro instinto foi bloquear o número, mas algo me dizia que não adiantaria. Eles, seja lá quem eles fossem, já tinham me encontrado. O silêncio na minha casa parecia pesado, como se as paredes absorvessem o som. A luz do corredor piscou uma vez, fraquinha, como se tivesse engasgado. Meu estômago revirou. Lentamente, peguei o celular do chão, hesitante, como se estivesse prestes a tocar algo contaminado. A tela ainda brilhava com as mensagens. E então, sem que eu tocasse em nada, o celular vibrou sozinho. A notificação era de um áudio. De 7 segundos. O arquivo não tinha nome. Não mostrava remetente. Apenas um áudio anônimo. Meus dedos tremiam ao pressionar o play. No começo, só havia um chiado seco, semelhante à interferência de rádio. Mas então, um som emergiu da estática. Passos. Não na gravação. Atrás de mim. Meus olhos arregalaram. Me virei num impulso. Nada. Mas então, o chiado no áudio parou. E uma voz sussurrou. Você trouxe isso para dentro. Meu corpo gelou. O celular travou na minha mão. A tela ficou preta. Nenhum botão funcionava. Foi quando ouvi. No corredor. O som. Baixo, molhado, como algo arrastando um corpo pelo chão. Meu coração disparou. O som vinha da cozinha. Me aproximei devagar. Cada passo pesava toneladas. O corredor parecia mais escuro, como se as sombras tivessem se espalhado de um jeito errado. E então, vi o reflexo na janela da cozinha. E eu quase caí para trás. Porque no vidro havia alguém parado atrás de mim. A silhueta estava lá, alta, errada, inclinada, os braços longos demais. A cabeça não tinha formato definido. A única coisa que se destacava eram os olhos. Negros, fundos, imóveis.
Minha garganta fechou. Meu corpo todo gritava para correr, mas eu não conseguia. E então, o reflexo moveu a cabeça. Mas eu não me mexi. O reflexo se moveu sozinho. Um sorriso se abriu naquela sombra, um rasgo branco e fino que não deveria estar ali. A luz da cozinha piscou violentamente. E então, escuridão. Silêncio. Só o som da minha respiração trêmula. Aos poucos, a luz voltou. O corredor estava vazio. Me virei para a janela. Nada. Nenhum reflexo. Nenhuma silhueta. Nenhum som. Mas no vidro embaçado pela minha respiração acelerada, havia uma marca. Uma mão. Impressa do lado de dentro. E aí, amigos do canal? Me respondam uma coisa. A que horas vocês estão assistindo a esse vídeo? Quero saber quem são os corajosos que ouvem esses relatos à noite. Bora pro próximo. Era uma noite comum. O céu estava limpo, o vento fresco soprava pela janela aberta e o silêncio tranquilo da madrugada envolvia o apartamento. Eu estava sentado no sofá, rolando o feed do celular, tentando ignorar o sono que insistia em pesar sobre meus olhos. Foi quando o barulho começou. Um som baixo, repetitivo. Taque. 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 Olhei para os lados, confuso. O som parecia vir da porta de entrada. Me levantei devagar, tentando ouvir melhor. Taque. 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 Não era uma batida comum. Não era alguém pedindo para entrar. Era mais leve. Mais insistente. Como se algo estivesse arranhando a madeira. Meu corpo ficou tenso. Verifiquei o olho mágico. Nada. Respirei fundo. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez o vento estivesse balançando algo do lado de fora. Voltei para o sofá. O silêncio se instalou novamente. Mas então, o barulho voltou. Taque. 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 Dessa vez, mais forte. Mais rápido. Minha pele arrepiou. Algo estava errado. Com passos cuidadosos, fui até a porta mais uma vez. Olhei pelo olho mágico. E então, vi. Havia algo do outro lado. Mas não era uma pessoa. Era uma sombra, com olhos. 2 pontos fundos, escuros, me observando através do buraco. Eu me afastei num impulso, sentindo o coração explodir no peito. Aquilo sabia que eu estava olhando. A porta tremeu. Taque. 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 Dessa vez, não era um arranhar. Era como se dedos longos e finos tamborilassem levemente na madeira, esperando. Meu corpo paralisou. O que quer que estivesse ali não queria entrar à força. Estava esperando que eu abrisse a porta. A pressão no ambiente ficou insuportável. O ar ao meu redor ficou mais pesado, como se o espaço ao meu redor tivesse ficado pequeno demais para mim. E então, meu telefone vibrou. Olhei para a tela. Número desconhecido. As mensagens apareceram rapidamente, uma após a outra. Você está acordado. Eu também. Abra a porta. Meu estômago revirou. A campainha tocou. O som ressoou alto, longo, errado. Como um zumbido prolongado, como se o próprio metal estivesse vibrando junto. E então, o silêncio. A pressão no ar sumiu. A campainha parou. O tamborilar desapareceu. A presença, se foi. Deixei meu corpo desabar contra a parede, sentindo os batimentos ecoando nos meus ouvidos. Minhas mãos tremiam. Meus pensamentos eram um turbilhão de pavor e confusão. Depois de alguns minutos, finalmente consegui respirar fundo. Dei um passo hesitante até a porta. Olhei pelo olho mágico novamente. Nada. Esperei um pouco mais. Peguei coragem, destranquei a porta e abri devagar, apenas para ter certeza. O corredor estava vazio. Mas então, olhei para o chão. E meu sangue gelou. Havia um bilhete no tapete. Escrito à mão, em letras irregulares e erráticas. Dessa vez, eu bati. Na próxima, eu entro. Eu não conseguia me mexer. O bilhete tremia entre meus dedos. O apartamento estava em silêncio absoluto, mas meu coração martelava nos ouvidos como um tambor de guerra. Fechei a porta devagar, girando a tranca o máximo que podia.
Peguei uma cadeira e a encaixei sob a maçaneta, como se isso pudesse realmente impedir o que quer que fosse aquilo de entrar. Meu cérebro gritava para eu ligar para alguém, para a polícia, para um amigo, para qualquer um. Mas o que eu diria? Alguém bateu na minha porta e deixou um bilhete bizarro? E se eles não encontrassem nada? E pior, e se encontrassem? O silêncio se estendeu. O tempo pareceu escorrer como mel frio, lento e pegajoso. Apenas um detalhe me incomodava. O bilhete estava do lado de dentro da porta. Não no corredor. Alguém, ou algo, já tinha entrado. Minha visão ficou turva. Um calafrio subiu pela minha espinha como dedos gelados. Meu primeiro instinto foi correr para cada cômodo, abrir cada armário, olhar debaixo da cama. Mas uma parte do meu cérebro me dizia que se eu procurasse, eu ia achar. E eu não queria achar. Eu só queria que aquilo fosse embora. Peguei meu celular. Tremendo, abri o aplicativo de mensagens. O número desconhecido ainda estava lá. Eu hesitei por um segundo. Mas então, meus dedos se moveram sozinhos. Quem é você? O tique azul apareceu na hora. A mensagem foi lida. Meu peito travou. Por longos segundos, nada aconteceu. Então, a resposta veio. Já estou dentro. Meus olhos se arregalaram. Minhas pernas enfraqueceram. E então, meu telefone vibrou novamente. Dessa vez, uma foto. Minha sala de estar. Tirada de dentro do apartamento. Larguei o celular. Me virei, esperando ver alguém ali, no escuro, atrás de mim. Nada. Mas o ar. O ar estava errado. Denso. Gelado. Um cheiro estranho pairava no ambiente. Algo velho. Úmido. Como terra revirada depois da chuva. Meus olhos foram até a janela. E então, eu vi. No vidro embaçado. Palavras foram surgindo. Como se dedos invisíveis escrevessem do lado de dentro. Você me deixou entrar. Meu corpo travou. O reflexo na janela se distorceu. E então, sorriu. Mas eu não estava sorrindo. Se você está gostando dos relatos e gostaria de nos apoiar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para nós. Vamos para o próximo relato. A chuva começou fina, quase um sussurro contra o para-brisa. Pedro apertou as mãos no volante, os dedos gelados, mesmo com o aquecedor ligado. A estrada à sua frente era um corte solitário no meio da floresta, sem iluminação alguma. Apenas seus faróis ousavam rasgar a escuridão densa, e o GPS continuava a guiá-lo, insistindo que aquele desvio era o único caminho possível. Ele já ouvirá falar dessa estrada. Pequena, esquecida, usada apenas por quem não tinha outra opção. E agora, ele não tinha outra opção. O silêncio dentro do carro era sufocante. O rádio insistia em emitir apenas estática. O som do motor parecia mais alto do que deveria, ecoando contra as árvores próximas, como se o próprio espaço estivesse encolhendo ao seu redor. Foi então que ele apareceu. Pedro mal teve tempo de reagir. Um homem velho estava no meio da estrada. Alto, magro, envolto num casaco coído que parecia muito grande para seu corpo ossudo. O rosto estava quase oculto pelas sombras, mas Pedro enxergou os olhos. Profundos. Escuros demais. O velho levantou a mão trêmula, pedindo carona. Pedro sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. O homem parecia fora do lugar, como se pertencesse a outro tempo, ou pior, a outro mundo. Ele não pararia. Passou direto. Mas por um instante, desviou o olhar para o GPS. E quando voltou os olhos para a estrada, o velho estava ao lado da janela. O coração de Pedro saltou no peito. Como? Ele não tinha ouvido passos. Não tinha visto movimento. Ele simplesmente estava ali. A mão do velho tocou o vidro. O rosto murmurava algo incompreensível. Pedro pisou no acelerador. O carro arrancou, os pneus deslizando no asfalto molhado. O velho ficou para trás, desaparecendo no retrovisor como se nunca tivesse existido. Pedro respirava pesado, tentando acalmar os batimentos. O suor frio escorria pela testa. Ele riu, um riso forçado, nervoso. Foi só minha imaginação. Mas então, o rádio ligou sozinho. O chiado preencheu o carro, como se alguém tentasse sintonizar uma frequência oculta. E no meio da estática, uma voz fraca.
Você deveria ter parado. O ar dentro do carro ficou denso. Pedro sentiu um nó no estômago. A voz não veio do rádio. Veio de trás dele. Lentamente, seus olhos foram para o espelho retrovisor. O velho estava no banco de trás. Sentado ali, imóvel, os olhos escuros o encarando. Pedro tentou gritar, mas sua garganta estava seca. O carro derrapou quando ele puxou o volante em reflexo, as luzes piscando com o impacto da chuva contra o vidro. O que você quer? O velho inclinou a cabeça para o lado, seu rosto cadavérico iluminado pelos flashes dos faróis. Sua boca se abriu devagar, a voz saindo rouca, baixa, carregada de algo errado. Ela está esperando por você. Pedro sentiu um frio insuportável tomar conta de seu peito. A estrada, antes estreita e reta, terminava abruptamente em um túnel de árvores escuras. A luz dos faróis parecia ser engolida pela escuridão, e no meio dela, alguém estava parado. Uma mulher. Seu corpo rígido, a pele pálida quase brilhando sob a chuva. O vestido colado ao corpo molhado. Pedro sentiu o estômago revirar. Aquela não era uma estranha. Ele conhecia aquela mulher. E ela estava morta. O carro diminuiu a velocidade sozinho. Pedro tentou pisar no freio, mas o carro não respondeu. No banco de trás, o velho sussurrou. Agora você pertence a ela. Pedro queria correr. Queria sair do carro, fugir, se jogar para fora se fosse preciso. Mas então, nele lembrou. Não da viagem. Não do velho. Mas da promessa. Ele nunca deveria ter pego aquela estrada. Nunca deveria ter fugido do que fez. A imagem dela ficou mais nítida. Os cabelos escorrendo água. Os olhos fundos, escuros como os do velho. Sem vida. Ele sabia o que aquilo significava. Aquela não era uma coincidência. Não era um encontro aleatório. Ele a matou. E agora, ela veio buscá-lo. O carro parou completamente. A porta destrancou sozinha. E Pedro? Soube que já era tarde demais. Pedro sentiu um aperto no peito, como se mãos invisíveis envolvessem seu coração e o apertassem lentamente. Seu corpo se recusava a se mover, mas sua mente gritava para fugir. O carro estava desligado, os faróis tremeluziam como velas prestes a se apagar, e a chuva agora parecia ter cessado completamente. O silêncio era absoluto. A mulher na estrada não se mexia. Seu rosto continuava pálido, os cabelos encharcados colados às laterais do rosto, os olhos fundos e vazios, sem pupilas, apenas 2 buracos negros devorando a pouca luz que restava. Mas sua boca. A boca dela começou a se abrir. Lentamente. Mais do que deveria. Muito mais. A pele ao redor dos lábios esticou, depois rasgou, num som molhado e estalado, como carne sendo separada do osso. Pedro soltou um gemido engasgado, seu corpo finalmente reagindo ao puro terror que subia por sua espinha. Ele puxou a maçaneta da porta do carro, tentando abrir, tentando escapar. Mas o carro não o deixava sair. A porta parecia fundida ao restante da estrutura, como se tivesse sido selada. O velho no banco de trás se inclinou para a frente. Pedro sentiu o cheiro de algo podre, algo antigo, como se o próprio ar ao redor dele tivesse apodrecido. Você correu por tanto tempo, Pedro. Mas ela sempre soube onde você estava. A voz era um sussurro áspero, úmido, carregado de algo errado. Pedro olhou para o retrovisor e viu o velho mais de perto. Seu rosto estava mudando. As rugas se aprofundavam, a pele se tornava mais escura, quase azulada. O crânio parecia se esticar por baixo da carne, e os dentes eram longos, finos, afiados demais. Pedro fechou os olhos. Isso não podia estar acontecendo. Isso não era real. Quando ele os abriu de novo, ela estava bem em frente ao capô do carro. Tão próxima que seu rosto era a única coisa que ele via. Os olhos negros eram um abismo sem fim, e a boca continuava aberta, aberta demais, como um buraco em sua carne. Algo se mexeu dentro da boca dela. Pedro soltou um grito quando viu os dedos. Dedos finos saindo da garganta, como se algo dentro dela tentasse escapar. Ele chutou o painel, esmurrando o vidro, tentando sair de qualquer forma. Seu reflexo no para-brisa estava borrado pelo pavor, o suor frio escorrendo pela sua testa. Foi então que ele ouviu o som. Bam! 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 O carro inteiro tremeu. Algo estava batendo no teto. Pedro sentiu seu corpo paralisar. Lentamente, com os olhos arregalados, olhou para cima.
A lataria do carro afundou. Bam! 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 O impacto era forte. Algo pesado se movia lá em cima. O velho atrás dele sorriu. Um sorriso impossível, porque agora sua boca ia de um lado ao outro do rosto, expondo fileiras de dentes afiados e pontudos. Ela não vai deixar você fugir dessa vez. Os dedos dentro da boca da mulher se contorceram. E então, uma segunda boca surgiu dentro da primeira. E sorriu. Pedro gritou, puxando o volante, tentando ligar o carro, tentando fazer qualquer coisa. Mas as luzes do painel piscaram. E uma mensagem apareceu na tela digital. É hora de pagar. Pedro sentiu uma força invisível puxá-lo para trás. Como se mãos esqueléticas e frias surgissem das sombras e o arrastassem para dentro do banco. Ele tentou se agarrar ao volante, mas seus dedos escorregaram. A última coisa que viu foi a boca da mulher se abrindo completamente, até seu rosto inteiro se dividir em um buraco escuro e sem fim. E então, tudo foi engolido. A escuridão tomou conta do carro. O motor desligou. A estrada ficou vazia novamente. O carro estava lá, mas ninguém mais estava dentro dele. Apenas o velho. E ele ainda estava sorrindo. Antes de irmos para o último relato do dia, se você chegou até aqui e gostou, me conta nos comentários qual foi sua história preferida junto com um emoji de foguete. Agora bora fechar o vídeo com chave de ouro. Era um domingo qualquer. O tipo de dia que passa tão devagar que você sente o tempo escorrendo pelas suas mãos como areia fina. Gabriel tinha decidido sair para caminhar no parque. Algo simples, mas ele precisava disso. A rotina havia se tornado insuportável, e ele sabia que aquele seria um bom momento para se distrair. O parque não estava completamente vazio, mas também não estava lotado. Algumas pessoas passeavam tranquilamente, uma mãe com seu filho brincava perto do lago, um homem caminhava com um cachorro. A brisa suave e o som das folhas balançando nas árvores criavam uma sensação quase de paz. Mas algo estava errado. Gabriel começou a sentir isso logo após passar por uma pequena ponte de madeira, que cruzava um riacho silencioso. O ar parecia mais espesso, como se estivesse respirando algo pesado e denso. Ele olhou ao redor, mas não havia nada de anormal. Tudo parecia de normal demais. Foi quando ele viu a primeira marca. Uma linha vermelha, fina como um fio de seda, riscando o tronco de uma árvore, bem no meio do caminho que ele estava percorrendo. Não havia nenhum sinal de sangue, mas a linha estava lá, como se tivesse sido cuidadosamente desenhada. Gabriel parou e encarou por um momento, desconfortável, mas decidiu seguir em frente. Mas conforme caminhava, as marcas começaram a aparecer com mais frequência. Na árvore ao lado, mais uma linha vermelha. E então, no banco de praça à frente, uma mancha. Não era sangue. Era um vermelho muito mais profundo, como algo entre o vinho e o cobre. A textura parecia viscosa, como se tivesse sido arrastada de algum lugar. Seu corpo começou a sentir a tensão. Uma sensação pesada, sufocante. Não havia mais pessoas ao redor. O parque estava agora deserto. A brisa parara de soprar, e o único som que ele podia ouvir era o seu próprio respirar, que parecia mais alto do que deveria. E então, ele viu a figura. Lá, no final do caminho, onde a estrada se bifurcava em duas trilhas, havia uma silhueta. Um homem. Ele estava parado de costas para Gabriel, em um traje velho, de um tom escuro e gasto pelo tempo. A cabeça estava coberta por um capô, mas Gabriel podia ver os ombros curvados, como se estivesse segurando algo pesado. Não parecia uma pessoa que ele reconhecia. O homem não se mexia. Não era normal. Gabriel engoliu em seco e começou a andar na direção contrária. Algo dentro dele gritava para ele ir embora, para fugir o mais rápido possível. Mas, antes que pudesse tomar a decisão de sair dali, o homem virou lentamente. O rosto era vazio. Não estava sem olhos, nem boca, nem nariz. Era simplesmente uma superfície lisa e pálida, como um bloco de porcelana quebrado. E então, quando Gabriel olhou para os ombros do homem, ele viu o que estava segurando um saco. Um saco cheio. O homem levantou o saco de maneira lenta e meticulosa, e uma linha vermelha se formou entre os dedos ossudos que o seguravam. Gabriel queria gritar, mas suas cordas vocais estavam congeladas. Algo dentro dele sabia que não podia correr, sabia que aquele momento já estava em movimento e que ele não tinha mais controle. O homem girou o saco. E então, algo se soltou de dentro dele. Uma mão. Uma mão de cera. A mão parecia derretida, como se estivesse sendo moldada por uma força invisível.
A palma aberta e a pele quente, escorrendo como cera derretida, mas com um brilho anormal. Era como se estivesse viva. A mão se arrastou lentamente para fora do saco, e então se levantou. E Gabriel viu o dedo apontando para ele. O movimento parecia feito por um autômato, sem pressa, com um propósito frio e implacável. Aquele dedo estava chamando-o. E uma sensação de inevitabilidade tomou conta dele, como se não houvesse escolha, como se ele tivesse sido colocado ali, naquele momento, para ver aquilo. A mão, que agora parecia estar se formando como uma entidade, se moveu em direção a ele. Foi quando ele ouviu uma voz. Você nunca deveria ter voltado. Gabriel sentiu um calafrio tão profundo que seus ossos pareciam gelar. A voz estava lá, atrás dele, em sua mente. Não vinha do homem. Não vinha de ninguém. Era apenas um eco. Ele virou-se rapidamente, procurando algo, alguém, mas o parque estava completamente vazio. Nada. E então, ele olhou para baixo. O saco estava aberto. A boca grande demais. E quando ele olhou para dentro, viu o que estava no fundo. Algo se mexia. Duas figuras, escorrendo como líquido, lentamente subiam de dentro do saco, e Gabriel viu o que eram. Duas mãos, de cera derretida, começando a se formar de novo, como uma continuidade de algo que nunca deveria ter sido interrompido. E ao lado dele, o homem estava agora mais perto. Ele não se movia, mas estava mais presente. Sua presença era imensa, sufocante. As linhas vermelhas se espalhavam mais rápido agora, de uma árvore a outra, como se tudo ao seu redor estivesse corroendo. Gabriel deu um passo para trás, mas seus pés não se moviam. Ele estava paralisado. Então, o homem falou novamente, sua voz sibilante. Essa é a sua escolha. Aceitar ou ser consumido. Gabriel sentiu a pressão no peito aumentar. A garganta se apertava, mas ele não conseguia mais respirar direito. Ele sabia o que deveria fazer, sabia da maldição que o seguia, da escolha que ele havia feito anos antes, e como, sem saber, ele tinha assinado um contrato que jamais poderia romper. O peso da escolha lhe caiu como uma tonelada de concreto, esmagando sua mente. Ele não havia aceitado, mas já estava preso. Naquele momento, o céu desabou através das árvores. A chuva voltou, mas não era água. Era vermelho. Gabriel tentou gritar, mas nada saiu. Ele viu o saco se fechar sozinho. E os dois dedos de cera começaram a se esticar. Ele sabia que não haveria outra escolha. Ele tinha sido consumido. E então, amigos do Medo Noturno, gostaram dos relatos? Algum te chamou mais atenção? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Estaremos aqui todos os dias. Espero por você aqui. E para vocês não ficarem muito ansiosos até o próximo vídeo sair, vou deixar aqui na tela 2 outros relatos que eu sei que vocês irão gostar. Aproveitem e me deem o feedback de vocês. Fui.